Ele promete levar sua vida com propósito desta vez, determinado a deixar uma marca duradoura no mundo. O mangá começa com um acidente de carro arrepiante, deixando o veículo retorcido e irreconhecível. Uma voz se eleva da multidão que se forma, instando alguém a chamar uma ambulância ao avistar um homem preso dentro do carro destruído. O indivíduo ferido, à beira da morte, se pergunta em agonia se é realmente assim que encontrará seu fim. O pobre protagonista se vê completamente sozinho, sem amigos ou família, perturbado pela constatação de que ainda não fez um impacto significativo no mundo. Ele encara a realidade iminente de partir sem deixar nenhum rastro, sem fazer memórias especiais. Contemplando a possibilidade de uma vida após a morte, ele anseia por uma chance de viver de forma diferente, se lhe fosse dada outra oportunidade. A cena muda para uma vista pitoresca de belas flores e uma cesta de frutas. Nesse momento, uma voz interrompe, chamando o pai, informando sobre o desejo de Lee de se aventurar sozinho na floresta. Dada a tenra-idade de 10 anos de Lee, seu pai está preocupado com os potenciais perigos de estar sozinho no mundo exterior. O pai o questiona se ele ficará bem, considerando os riscos inerentes da floresta. Ele sugere esperar até pelo menos 30 anos antes de empreender tal aventura. A expressão de Lee se torna sombria ao ouvir essa resposta cautelosa, mas ele assegura aos pais que não precisam se preocupar, dizendo que, nesta estação, os lobos musculosos não aparecerão. Apesar de sua garantia, sua mãe permanece hesitante em deixá-lo ir sozinho. Lee explica ainda, dizendo aos pais que navegar pela floresta com a rotina de comer e cochilar se tornou algo natural para ele. Observando o comportamento de Lee, seu pai reflete sobre como seu crescimento parece ultrapassar o dos outros, com alguns elfos apenas começando a falar depois de completar 10 anos. Ele contempla o rápido desenvolvimento de seu filho. Sua mãe, expressando suas preocupações, gentilmente belisca as bochechas de Lee, preocupada com o fato de ele estar crescendo rápido demais. Os elfos, com sua expectativa de vida de 1000 anos, experimentam o tempo de forma diferente. Lee pondera sobre como ele deveria ter morrido em um acidente de trânsito quando tinha 30 anos. Ele revela que seu nome era Minoru Kido em sua vida anterior e que foi reencarnado na espécie dos elfos, uma raça conhecida por suas longas vidas milenares. Assumindo a identidade de Lee, as circunstâncias desse renascimento permanecem um mistério para ele, mas ele o vê como uma segunda chance concedida possivelmente por uma força superior. Movido por essa crença, ele está resoluto em viver uma vida plena, sem arrependimentos, neste novo mundo. Rezando por orientação, ao longo de 10 anos, Lee lançou as bases para um futuro promissor. Seu rápido crescimento e aprendizado acelerado constantemente surpreendem seus pais elfos. Tendo superado as expectativas, ele está à beira de viver sua melhor vida. A natureza fluida do tempo no reino dos elfos, onde séculos podem parecer meros momentos, adiciona uma dimensão única à existência de Lee. Além disso, a vila se espalha ao redor da antiga árvore Yggdrasil, sua existência oculta protegida por uma enorme e intransponível barreira. Livre de desastres e com a escassez de bestas mágicas perigosas, a vila próspera. Os frutos da árvore Yggdrasil são abundantes e evoluíram para se tornar um alimento básico para os elfos. Nascidos e criados dentro dos limites protegidos deste refúgio, os elfos levam vidas contentes, com muitos passando seus 1000 anos sem ir além das fronteiras da vila. Isso era senso comum neste mundo. Seus pais permanecem perplexos com seu desejo de explorar, mas Lee tenta convencê-los a deixá-lo aventurar-se fora da vila. No meio de sua discussão, um elfo idoso entra, empunhando um bastão. Ele comenta sobre Lee, observando que o jovem elfo é tão enérgico quanto sempre. O elfo ancião observa que Lee só começou a falar há 5 anos, mas ele já desenvolveu um interesse aguçado pelo mundo exterior. Ao ouvir isso, os pais de Lee se desculpam com o ancião pela curiosidade do filho, mas ele os tranquiliza, dizendo que não há necessidade de desculpas. Ele reconhece que houve poucos elfos tão curiosos sobre os reinos externos quanto Lee. A excitação enche Lee ao ouvir isso. O patriarca prossegue alertando-os sobre o caminho desafiador que Lee escolheu. Em seus 600 anos de serviço, o ancião compartilha sua observação de que muitos elfos que se aventuraram fora da vila tiveram fins infelizes. Ele expressa preocupação com aqueles que se associaram com humanos, pois geralmente encontram destinos trágicos.
Ele consultou a opinião de Lê especificamente por causa da inteligência excepcional do jovem elfo, reconhecendo-o como mais avançado do que outras crianças. Ele pergunta diretamente a Lê se ele realmente deseja explorar além dos limites seguros da vila. Nos recessos de seus pensamentos, Lê silenciosamente agradece a seu pai e sua mãe por tê-lo criado, assim como a todos na floresta. Apesar de sua apreciação pela vida protegida dentro da vila, ele reconhece um desejo mais profundo. Ele afirma que, mesmo com 1000 anos à sua disposição, não quer se limitar a este pequeno mundo. Suas aspirações vão além das fronteiras da vila, movidas pelo desejo de deixar evidências de sua existência no mundo. Indiferente aos possíveis riscos, Lê está determinado a aprender coisas diversas, encontrar várias pessoas e viver uma vida sem arrependimentos. Respondendo à determinação de Lê, seu pai expressa apoio, dizendo que, se sua vontade é tão forte, eles não tentarão impedi-lo. O ancião, lembrando-se da partida de Li Roley séculos atrás, dá um tapinha na cabeça do garoto. Ele então declara que, se Lê deseja se aventurar no mundo exterior, ele permitirá, mas há uma condição: Lê Klein deve passar com sucesso no exame de saída. Ao ouvir essa aprovação, a empolgação de Lê não tem limites. O patriarca acrescenta um requisito adicional, afirmando que, se ele está realmente comprometido em explorar o mundo exterior, deve se esforçar para alcançar o ápice da magia de recuperação élfica dentro de sua alma em um século. Lê fica surpreso ao ouvir que terá que esperar 100 anos. O patriarca confirma isso, enfatizando que o mundo exterior é repleto de perigos e ele deve se proteger com sua própria magia. Ele acrescenta que, se Lê passar com sucesso no exame dentro dos próximos 100 anos, então ele terá permissão para se aventurar no mundo exterior. Com um sorriso malicioso, o patriarca pergunta se o garoto compreende as condições estabelecidas para sua partida para o mundo exterior. Lê contempla a ideia de que um século pode parecer uma eternidade, mas, na realidade, é apenas 1/10 da vida de um elfo. Apesar da espera aparentemente longa, ele vê essa condição como uma oportunidade favorável para crescimento pessoal e preparação. Com grande entusiasmo, Lê concorda de todo o coração com as condições do patriarca. O patriarca então enfatiza para ele que o exame que está por vir não pode ser abordado com esforço pela metade, um ponto crucial que ele não deve esquecer. Avançando 10 anos, Lê, agora um pouco mais alto, está praticando diligentemente a magia de recuperação. Ele aplica sua magia de cura em uma árvore, mostrando o imenso poder de suas habilidades mágicas. O patriarca, testemunhando essa exibição impressionante, fica completamente perplexo. O poder mágico de Lê é realmente notável, pois ele consegue restaurar a grande árvore progenitora, que já ultrapassou 1000 anos de idade. Além disso, sua magia representa o ápice da magia élfica, a forma suprema de magia de recuperação. Chocado, o patriarca, com os olhos arregalados, questiona Lê, notando que apenas uma década se passou desde a promessa deles. Ele se maravilha com a capacidade de Lê não apenas de aprender a magia, mas também de manejar um poder tão vasto e formidável. O patriarca está curioso sobre como Lê conseguiu alcançar tal maestria em tão pouco tempo. Lê prossegue explicando que tem se dedicado a treinar suas habilidades mágicas desde a infância. Intrigado, o patriarca pergunta quando Lê começou a praticar. Após um breve momento de contemplação, ele revela que, se atualmente tem 22 anos, provavelmente começou a praticar magia aos 5 anos, mesmo antes de obter a permissão do patriarca para se aventurar na floresta. Ele já havia começado a se preparar para o futuro. Um aspecto crucial de seu plano envolvia aumentar seu poder mágico total. Em uma árvore antiga, existe uma vasta biblioteca dentro da floresta que abriga inúmeros manuais de magia escritos por humanos, fornecendo a Lê um valioso conhecimento para seu treinamento. Em um dos livros que ele explorou, é detalhado que o poder mágico de um humano é determinado por volta dos 20 anos, influenciado por elementos-chave como circunstâncias, aptidão e esforço. O livro também aponta que a frequência de liberação do poder mágico está ligada ao aumento geral das habilidades mágicas daquela pessoa. Essa explicação clara e concisa provou ser imensamente útil para ele ao entender a dinâmica do desenvolvimento mágico. Armado com esse conhecimento recém-adquirido, Lê decide colocá-lo em prática. Proferindo essas palavras, ele canaliza seu poder mágico até chegar logo abaixo de seu limite.
Metodicamente, ele se envolve na prática da magia de recuperação repetidamente. No entanto, no meio do caminho, ele percebe um detalhe crucial: a expectativa de vida média dos humanos é de 60 anos. Ele se lembra de ter lido que o poder mágico de um humano aumenta continuamente até os 20 anos. Surge então a pergunta: se um elfo praticar diligentemente sua técnica, é possível que seu poder mágico continue aumentando até os 300 anos de idade? Essa especulação leva o patriarca a refletir, pois ele nunca imaginou que alguém poderia alcançar o ápice da magia de recuperação tão rapidamente. O fato de ainda faltarem 80 anos para os exames de Lê, e ele já ter dominado a habilidade, o deixa espantado. Dirigindo-se ao ancião, Lê compartilha uma informação que encontrou em um manual de magia. Segundo o manual, os elfos possuem magia de recuperação, os anões têm afinidade com a magia da terra, e os demônios manipulam vários tipos de magia adaptados às suas respectivas espécies. Muitos dos manuais de magia que Lê encontrou focam principalmente na magia de recuperação. Curioso sobre a disponibilidade de manuais para outros tipos de magia, ele pergunta ao patriarca, que, com um tom ligeiramente surpreso, confirma a existência de manuais para outras disciplinas mágicas. No entanto, ele expressa preocupação, questionando Lê sobre sua verdadeira intenção de adquirir várias formas de magia. Em resposta, Lê afirma com confiança seu desejo de expandir seu leque mágico o máximo possível nos 80 anos restantes antes do exame. O patriarca, um tanto surpreendido, comenta sobre a dedicação de Lê, notando que, mesmo na ausência de demônios, um elfo continua estudando magia com paixão. Ele acrescenta que isso é algo que herdou como patriarca e concede a Lê as chaves da biblioteca da floresta. Além de acesso à coleção regular, essas chaves também abrem portas para livros proibidos. No entanto, ele adverte Lê que dominar a magia a partir de manuais para os quais ele não tem aptidão natural será um processo demorado, mesmo com compreensão, pode levar até 100 anos. Grato pela oportunidade, Lê expressa seus agradecimentos ao patriarca e promete dar o seu melhor para alcançar o auge de todas as disciplinas mágicas. O patriarca, oferecendo conselhos, encoraja Lê a abordar seus estudos com moderação. O tempo passa rapidamente, e antes que ele perceba, mais 10 anos se passaram. O momento para seu exame, a culminação de anos de preparação, está se aproximando rapidamente. Ele se lembra da época em que tinha 30 anos, quando já havia adquirido proficiência em vários tipos de magia. No entanto, sua curiosidade sobre descobrir novas magias continuou a motivá-lo. Reconhecendo sua dedicação, o patriarca confiou a ele a responsabilidade de manter e gerenciar a biblioteca da floresta. Hoje marca um dia significativo para Lê, pois ele embarca em uma jornada para explorar o mundo exterior em busca de novos manuais de magia. Nas limitadas interações dos elfos com o reino externo, seu contato é principalmente com os humanos responsáveis pela administração da área circundante, particularmente a Casa de Garlanda. O ex-patriarca e sua família estabeleceram uma troca cultural duradoura para facilitar a coleta de manuais de magia do mundo exterior. Ele habilmente transformou produtos da árvore antiga em capital, obtendo aprovação do patriarca para um intercâmbio com a Casa de Garlanda. Após fechar o acordo com Gilé Garlanda, Lê iniciou negociações para a troca cultural. Ao se encontrar com o Sr. Gilé, ele reconheceu que alguém como ele não conseguia acompanhar o treinamento de Lê em magia humana devido à extensa história dos elfos. Gilé mencionou sua intenção de propor casamento à sua amiga de infância e sugeriu que Lê a conhecesse. A declaração terminou com uma risada calorosa, indicando uma camaradagem compartilhada. Lê, despreocupado, pensa nisso, já que fazia anos desde a última vez que ele encontrou Gilé. Ele vê uma carruagem avançando graciosamente em direção ao destino. Observando Gilé, Lê não pode deixar de se perguntar sobre as mudanças em sua expressão desde o último encontro. À medida que a cena se desenrola, um jovem de óculos está fora da carruagem. Lê acena com a mão para chamar a atenção do garoto e, ao se aproximar, pergunta sobre o tipo de manual de magia que ele trouxe desta vez. Surpreso ao ver Lê à sua frente, o garoto fica visivelmente chocado e luta para falar. Eventualmente, ele consegue expressar sua descrença, afirmando que os elfos realmente existem, como seu pai lhe havia contado. Lê, igualmente surpreso, se espanta ao ouvir o termo pai dos lábios do garoto.
O garoto então esclarece que é a primeira vez que se encontra com Lê e se apresenta como Galuz Garlanda, o herdeiro da casa Garlanda. Desde sua infância, seu pai, Gilé, frequentemente lhe contava sobre Lê. Surpreso com a revelação, Lê se espanta ao descobrir que Gilé é seu pai. Ele se lembra de ter encontrado Gilé apenas alguns dias atrás, o que o faz questionar a passagem do tempo. Galuz explica que seu pai pretendia vir, mas, como todos os outros, ele não pôde escapar dos efeitos do tempo e começou a envelhecer. Como filho mais velho, Galuz foi escolhido para representar seu pai e espera que Lê considere o arranjo aceitável. Lê, ouvindo atentamente, pergunta sobre a última vez que Gilé visitou. Galuz esclarece que seus pais se casaram cerca de 2 anos antes de seu pai conhecer Lê pela primeira vez e que já se passaram 22 anos desde esse encontro inicial entre Gilé e Lê. Ele reflete sobre a rápida passagem de 22 anos, percebendo que, como um elfo, ele esqueceu o quão rapidamente as vidas humanas podem mudar. Lê compartilha com Galuz a notícia de sua partida iminente da floresta, chocando o jovem herdeiro. Lê confirma que faltam apenas 7 anos para ele partir e, ao calcular, revela que já tem 93 anos. Ele pede a Galuz que transmita uma mensagem a Gilé, expressando sua disposição de visitar e brincar com a família assim que ele deixar a floresta. Galuz, animado com a perspectiva, garante a Lê que passará a mensagem para seu pai, que ficará encantado em ouvir isso. Enquanto Galuz se despede e parte em sua carruagem, Lê a cena de longe, contemplando a possibilidade de encontrar Gilé novamente. Ele mantém a esperança de que, se superar o desafio do patriarca, terá a chance de se reunir com Gilé a qualquer momento. A cena muda para a biblioteca da floresta, onde Lê está diante de uma pilha de manuais de magia, perdido em pensamentos. Ele contempla que, com essa vasta coleção, não ficará entediado nos poucos anos restantes antes de sua partida. Entre os livros, ele nota contos de heróis, um relato da vitória de um herói sobre o demônio. Rei. Isso lhe parece uma história semelhante a contos de Minar, considerando que os demônios há muito deixaram de existir neste mundo. Ele entende que, de uma perspectiva humana, até a existência de um elfo pode ser questionada. Voltando sua atenção para outro livro, desgastado e em mau estado, ele o abre e descobre o que parece ser um manual de magia. Apesar de sua aparência envelhecida, ele mergulha no conteúdo, descobrindo que é um guia sobre magias de movimento recomendadas. Ele contempla o manual de magia desgastado, pensando que talvez só consiga compreender completamente algumas partes no final. Já tendo adquirido proficiência em todos os tipos de magia, agora ele está embarcando na jornada para dominar magias antigas. No passado distante, demi-humanos extintos usavam magia, e os demônios, que um dia controlaram o mundo com suas habilidades mágicas, possuíam uma vasta gama de poderes. Essas magias antigas diferem dos 4 tipos básicos de magia com os quais Lê está familiarizado. Muitas delas exigem condições especiais para serem invocadas, e algumas levam meses ou até anos para serem totalmente compreendidas. Apesar dos desafios, ele acha a perspectiva de desvendar essas magias antigas fascinante. Ele decide experimentar na prática as habilidades mágicas descritas no manual, ansioso para desvendar os segredos dessas formas de magia muito perdidas e misteriosas. Lê decide testar a habilidade de magia de movimento, tentando se teletransportar para algum lugar perto de sua casa. Lendo o encantamento do manual antigo, ele aplica a magia, focando em acertar a invocação de primeira. Para sua surpresa, a magia funciona, transportando da biblioteca da floresta para um local desconhecido do lado de fora. Ao abrir os olhos, ele sente uma estranha sensação que o incomoda, soltando um grunhido de desconforto. Confuso sobre seu paradeiro, Lê olha ao redor ansiosamente, apenas para sentir o cheiro de sangue e ouvir um rugido feroz. Diante dele está um enorme monstro, rosnando ameaçadoramente. Instintivamente sentindo perigo, ele começa a correr, tentando escapar da ameaça iminente. No meio de sua fuga apressada da criatura monstruosa, Lê percebe um grupo de pessoas correndo ao lado dele. Uma delas o questiona sobre sua origem e se ele faz parte da guilda. Surpreso com a presença deles, Lê reflete sobre a situação, ponderando se ele realmente usou a magia de movimento com sucesso, mas não tem certeza se conseguiu sair da barreira.
Enquanto continua correndo, Lê avista algo no chão e se pergunta se é uma criança humana. Aproximando-se, ele percebe que é uma menina ainda viva, marcando o primeiro contato de Lê com um humano. Tendo aprendido e lançado um novo feitiço de movimento, Lê esperava se materializar perto de sua casa. Para sua surpresa, no entanto, ele se encontrou em um local desconhecido. Ao avaliar a situação, ficou evidente que ele havia pousado fora da barreira de proteção de Yggdrasil. Atrás dele estavam humanos, cujas vozes cortavam o ar, questionando sua origem e se ele estava afiliado à guilda. Diante dele estava um grupo de bestas mágicas, e ele ponderou se as crianças haviam sido vítimas desses formidáveis lobos musculosos, vendo que uma delas ainda estava viva. Em meio ao perigo, uma das bestas mágicas ainda está viva. Um dos homens expressa sua frustração ao mencionar que estão sendo perseguidos não apenas por bestas mágicas, mas também pelos executores da guilda. Ele lamenta o possível dano à sua mercadoria e amaldiçoa sua má sorte, deixando-lhe confuso sobre a referência à mercadoria. De repente, a besta mágica rosna novamente, instilando medo no grupo. O homem expressa irritação ao perceber que, além de tudo, a criatura agora os está atacando, piorando ainda mais a situação. Dominados pelo terror, eles decidem fugir da cena. Lê, percebendo que eles podem estar usando como isca, decide permitir isso. Mas seus pensamentos também se voltam para a criança ferida, que foi apanhada nessa situação caótica. Determinado a não permitir seja lá o que o grupo esteja planejando, Lê toma uma ação. Ele aplica um feitiço de sombra, lançando um feitiço de *Bexis* para impedir seu movimento. Um brilho sinaliza que a magia surtiu efeito, imobilizando 3 deles em um material semelhante a cordas. Confuso, um deles questiona em voz alta a natureza da substância pegajosa que os manteve imóveis. Com os captores temporariamente presos, Lê volta sua atenção para a garota deitada no chão, expressando sua intenção de ajudá-la. No entanto, uma nova ameaça surge quando bestas mágicas começam a se aproximar ferozmente. Em resposta, Lê usa seu feitiço de endurecimento e o fortalecimento mágico, aumentando a força de seu punho para confrontar o perigo iminente. Carregando seu punho, com energia mágica, Lê lança um ataque poderoso contra a besta mágica, derrubando-a com um golpe forte. A criatura cai ao lado da criança ferida, que presencia a cena se desenrolar diante de seus olhos. Lê reflete sobre a experiência, percebendo que foi a primeira vez que usou magia de fortalecimento influenciada por um *Beas*. Ele não esperava que isso também afetaria seus músculos. Determinado, ele carrega seu punho mais uma vez, preparando-se para outra rodada de ataques contra as bestas mágicas restantes. Enquanto isso, os captores imobilizados se perguntam sobre as características únicas de Lê, especialmente suas orelhas que se assemelham às de um elfo. Surpresos, eles expressam sua admiração pela presença de um ser lendário como um elfo em tal lugar, embora acreditem que, de acordo com os rumores, os elfos só são capazes de usar magia de recuperação. Tendo derrubado a besta mágica com seus punhos aprimorados, Lê foca na criatura e entrega outro golpe poderoso. Voltando sua atenção para as crianças inconscientes, Lê percebe que apenas uma delas parece estar respirando com dificuldade. Determinado a ajudá-la, ele assegura à menina que ela pode recuperar suas energias rapidamente. Lê aplica uma combinação de feitiços, incluindo seu feitiço com fluxo *Gran Fire e magia de recuperação. De uma maneira única, ele usa suas mãos para criar chamas e aplica o sopro curativo do dragão nela, envolvendo seu corpo nas chamas. Um dos captores imobilizados, chocado com a visão, entende mal as intenções de Lê e pergunta se ele está queimando a garota. À medida que as chamas se dissipam, um deles percebe que a menina está, na verdade, absorvendo as chamas. Após a combinação de feitiços e chamas, a garota abre completamente os olhos, levanta-se e senta-se sozinha. Outro captor expressa surpresa com a eficácia da magia, notando que, normalmente, apenas a magia de grande recuperação consegue curar feridas dessa magnitude. Ao observar a menina, Lê nota um colar em volta de seu pescoço, com magia de selamento aplicada, impedindo-a de falar. Ele percebe que tentar remover o colar sem autorização poderia levar a uma explosão perigosa.
Essa revelação o leva a entender que a menina é uma escrava e que existem ferramentas mágicas usadas para tais propósitos. Reconhecendo a situação, ele a tranquiliza com um sorriso brilhante, pedindo à garota que confie nele e aguente firme. Lê decide primeiro remover o feitiço do colar da garota. Ele sabe que precisa exercer mais poder mágico do que o colar contém, ao mesmo tempo em que introduz um pouco de magia de destruição. Aplicando um feitiço de destruição conhecido como fio do diabo Lê cuidadosamente remove o colar do pescoço da menina. Rapidamente, ele separa o colar antes que pudesse explodir e o joga longe, deixando a pequena garota em choque. Sorrindo para ela, Lê a elogia por ter aguentado por tanto tempo.